Sérgio Moro não fez mais do que a sua obrigação. Roda a vinheta, editor. Então pessoal, boa noite, povo abençoado. Vou trazer um vídeo do juiz Sérgio Moro, mais uma vez. Ontem nós fizemos um, e para nós colocarmos algumas coisas aqui e debatermos, ok? Então vamos lá. Por que o juiz Sérgio Moro não fez mais do que a sua obrigação? O juiz Sérgio Moro, como juiz, qual o papel de um juiz? Olhar as sentenças, marcar as audiências e dar o veredito, ou condenando ou inocentando o acusado, correto? Certo. O que, além disso, Sérgio Moro fez? É bom ressaltar que ele entrou numa seara perigosa, correto? Certo, todo mundo, nós sabemos disso. Ele entrou numa seara política, qual os políticos achavam que mandavam e desmandavam no nosso país. Mas eu reafirmo que Sérgio Moro não fez mais do que o seu papel como juiz. Então o juiz condenou corruptos. O anormal era ele não condená-los. E lamentavelmente era isso que existia no nosso país. Juízes dando sentença a favor de criminosos. E Sérgio Moro não fez isso. Mas isso não coloca Sérgio Moro como um herói. Isso coloca apenas ele como uma pessoa que fez o certo. Sérgio Moro recebia um bom salário para condenar bandidos, para fazer o correto, para exercer o seu direito de justiça, que é isso que nós queremos, isso que nós vimos. Mas como nós, povo brasileiro, e eu me incluo nesse meio, estávamos muito carentes de justiça no nosso país. Víamos políticos roubarem à torta e à direita, eles achavam que não tinham punição para eles, roubavam na cara dura, na nossa cara, zombavam de nós, sociedade brasileira. E aí apareceu o Sérgio Moro e os condenou, não como um herói, mas fazendo o seu papel, de como um juiz, condenando, fazendo o correto. E Sérgio Moro não fez isso sem receber nada, ele ganhava o seu salário para isso. Né? Então, Sérgio Moro fez apenas o seu papel de como juiz, exercer a justiça. O nome já diz, ele é um juiz, então ele exerceu a justiça sobre os corruptos que dominavam o nosso país. Correto? Certo. Então vamos lá. Nós brasileiros éramos muito carentes de justiça. Como eu já falei, eu vou repetir. Então, quando vimos algo diferente em um homem, já nos levantamos e colocamos ele como herói. Mas não era bem isso. É porque nós não víamos ninguém fazer. Todos os valores em nosso país eram invertidos. O certo era errado e o errado era certo. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Então se inverteram-se os papéis e a sociedade sofria nesse meio entre os corruptos e aqueles que se corrompiam. E aí nós ficamos nesse fogo cruzado sofrendo. E quando aparece uma pessoa fazendo o correto, aquilo que é o seu dever fazer, nós o exaltamos. Porque assim, eu, como uma pessoa comum, como um homem normal, sem ser famoso, eu procuro andar fazendo o certo, procuro andar fazendo a justiça correta. Vou contar um exemplo para vocês rapidamente. Porque as pessoas hoje, elas ficam espantadas quando vê alguma pessoa fazer algo não que é anormal, mas que elas acham anormal. A justiça hoje no nosso país, infelizmente na nossa sociedade, é anormal. Eu fui num supermercado outro dia e comprei algo e dei 50 reais para a mulher. E ela, conversando com outra colega dela, ela olhou e aí quando ela me deu o troco,
ela me deu 50 reais a mais. E aí eu olhei para ela e aí ela falou, o que foi, senhor? Eu falei assim, tá errado o troco. Ela, não tá não, tá certinho, eu dei pro senhor, confere aí. Eu conferi, aí eu falei para ela, tá errado. E ela disse assim, por que tá errado? Eu falei, você me deu 50 reais a mais. E eu ali naquele momento estava exercendo somente a justiça. E ela ficou assustada e me agradeceu bastante e tal. Falou assim, nossa, é poucas pessoas que fazem isso. Porque a nossa sociedade também, não vamos colocar só lá em cima, vamos colocar que a nossa sociedade também é corruptível. Muitas pessoas elas não perdem a oportunidade de ganhar em cima do outro. Então, infelizmente, não são só os juízes, não são só aqueles que se colocam como pessoas corruptas, não são só os poderosos que são corruptos. Começa debaixo da nossa sociedade. Então, nós temos que dar o nosso exemplo também, de começar de baixo. Dar o nosso exemplo de que nós podemos exercer a justiça desde já, com aquilo que não é nosso. Nós, como pessoas de bem, temos que colocarmos no nosso bolso ou levarmos para nossa casa somente aquilo que é nosso. Então a sociedade hoje, ela inverteu também os valores. Não foi só lá em cima, começa desde aqui. Entendeu? Então é isso, pessoal. Então, o senhor Sérgio Moro exerceu esse valor dele. Esse foi um exemplo que eu dei para vocês. O senhor Sérgio Moro exerceu o papel dele de juiz corretamente. Ok? Correto. Não para exaltarmos como herói. Então, quando ele exerceu esse papel dele corretamente, nós temos que dizer a ele que ele teve... O que nós temos que deixar bem claro é que ele teve coragem para enfrentar os poderosos. Isso sim deve ser bem conduzido e não devemos desfocar pelo momento que está acontecendo agora. Ele teve coragem de enfrentar os poderosos, coisas que outros juízes não tiveram coragem. Mas como o senhor Sérgio Moro, o senhor juiz Sérgio Moro até então na época, existem várias pessoas, vários juízes que dão sentenças para pessoas perigosas também, como traficantes. Eu estava olhando umas reportagens vendo que tem juízes que já condenaram mais de 200 traficantes. Para isso eles têm que andar com uma segurança muito forte, uma segurança reforçada para proteger as suas vidas. Então não sou somente o senhor Sérgio Moro que fez justiça no nosso país. Não, tem muitas pessoas de bem, tem muitos juízes de bem também trabalhando em prol do nosso país, em prol da justiça. Então o senhor Sérgio Moro teve o mérito do caso dele ser reconhecido mundialmente, não foi só no Brasil, foi mundialmente. Então ele teve esse mérito. Então ele foi reconhecido. E aí nós como brasileiros, ele é conhecido praticamente no Brasil inteiro. Então nós o exaltamos. Mas quero dizer que, mais uma vez, não é só o senhor Sérgio Moro que fez justiça. Assim como ele, tem vários outros juízes que dão sentenças que condenam pessoas corruptas e pessoas que estão trabalhando para destruir o povo, para destruir a nação. Então, eu quero dizer para vocês que nós exaltamos Sérgio Moro. E nós temos o papel de colocá-lo, de descer ele lá de cima e colocar ele no devido lugar dele. Não envergonhando ou dizendo que ele não fez nada, não. Colocando ele como um juiz que fez apenas o seu papel, fez apenas o seu dever, de condenar os corruptos e nada mais além disso. O senhor Sérgio Moro condenou corruptos e isso é o papel dele. Assim como o meu papel é de ser um cidadão de bem e fazer o correto. Então eu tenho que exercer o meu lado justo, tenho que brigar pela justiça também. Então é isso. Eu, como um cidadão de bem, tenho que ser justo com o meu irmão, tenho que ser justo com o meu vizinho, tenho que ser justo com o meu próximo, tenho que ser justo com o meu patrão. Isso sim é justiça. E isso é o meu papel, isso é minha obrigação de fazer isso. E eu não quero ser reconhecido como herói por aquilo que é o correto de fazer. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Eu quero pedir que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E estamos juntos. Vamos lutar por um país melhor. Vamos lutar por justiça.
não exaltando essas pessoas que fazem apenas o seu trabalho. Ok? Então Deus abençoe e dê força a cada um de nós. Nós estamos juntos e juntos permaneceremos para vencermos. Muito obrigado e tchau. Hashtag fechado com o presidente.